Para a maioria dos americanos, quando eles pensam em você, eles te comparam ao presidente Trump. Por algumas razões diferentes. Vocês dois são barulhentos. Os dois não têm medo de ser polêmicos. Ambos são muito fortes. Vocês dois têm 5 filhos. Se casaram 3 vezes. Primeiro casamento, 3 filhos. Segundo, 1. Terceiro, 1. Vocês dois concorreram como alguém que ninguém achava que iria ganhar. O presidente Trump venceu em 2016. Você ganhou em 2018, certo? E então, em 2020, o presidente Biden ganha muita controvérsia nos Estados Unidos. Para você, 2022, Lula vence. Muita controvérsia nos estados. 2024, o presidente Trump venceu. Ele é um grande apoiador seu. Sua eleição não vai acontecer até 2026. Qual é a probabilidade de você conseguir concorrer em 2026? Temos mais uma coisa em comum. Eu levei uma facada e ele levou um tiro. O que eu espero do Trump? Enquanto presidente, e ele também, por 2 anos juntos, tivemos um excelente relacionamento. Eu sempre sabendo o meu lugar. O PIB americano é 14 vezes maior do que o nosso. Então, obviamente, os meus anseios eram bem menores. E eu sempre falei com ele do potencial do Brasil. Concorremos em alguma coisa, como por exemplo nos commodities, em outras não. E poderíamos fazer um excelente comércio norte-sul. Fortaleceria muito, no meu entender, o mundo democrático. Então, baseado nisso, nós tivemos um excelente relacionamento. Lá atrás, no último ano dele, teve problema com etanol de milho e eu tive com aço aqui no Brasil. E nós nos entendemos rapidamente e resolvemos os nossos respectivos problemas. Tínhamos sonhos para o futuro. Como discutiu muito comigo sobre a questão da Venezuela, não prosseguimos porque ele não foi reeleito. E também as questões econômicas. Tá? Ele, por exemplo, nos ajudou em muita coisa, como o Brasil passou a ser o país, né, grande aliado ex-OTAN, interesse das Forças Armadas, basicamente isso aí. Eu isentei de visto o americano para vir para o Brasil como um turista. Ele suspendeu o embargo da carne por parte do Brasil. Ou seja, tínhamos começado um excelente relacionamento. Caso ele tivesse sido reeleito, eu tenho certeza que o mesmo aconteceria comigo no Brasil. Muito interessante ouvir isso, quero dizer. Podemos passar, claro, para o seu histórico. Você veio mais da área militar, você estava nas Forças Armadas, se tornou capitão, depois foi para o Congresso por 27 anos. Nos últimos 4 anos, você e seu filho Eduardo também estavam servindo ao mesmo tempo, o que deve ter sido interessante. E aí você entrou na política. Mas a pergunta que tenho para você agora, em 2026, até agora, a grande diferença entre a situação no Brasil que você está e a situação em que o Trump estava. Nos Estados Unidos, eles tinham a capacidade para a Suprema Corte, para não permitir que Trump fosse para a disputa no Colorado ou em muitos outros estados, eles tentaram. E não conseguiram, porque nos Estados Unidos, os conservadores tinham a maioria na Corte Suprema de 623. Porque o presidente tem 3 assentos, certo? Na Constituição que temos com os juízes supremos. Aqui vocês têm 11 ministros do Supremo Tribunal. E desses 11, 2 que você designou, que são conservadores. E o resto, eu acho que 4 são do centro. Outros 4 são do Partido Liberal, com um deles sendo também considerado conservador, que é o Zanin. O Cristiano Zanin, que entrou. Mas você sabe, ele centro-conservador, talvez não tão conservador como você. Você acha que o papel, você não ter o controle sobre o Supremo Tribunal, atuou contra você na eleição de 2022? Primeiro, deixa eu complementar a sua primeira pergunta. O que eu espero do Trump, do governo americano? O mesmo no tocante à Venezuela. Democracias sérias do mundo não aceitaram o resultado da Venezuela, tendo em vista o Maduro não ter apresentado as atas das eleições. O que eu espero que aconteça no Brasil? Que só seja reconhecido, eleito, aquele que disputou com um processo onde os votos possam ser auditados, que tenha contagem pública dos mesmos. O nosso aqui é uma tremenda caixa preta. E também não seja aceito eleição de alguém
cuja oposição tenha sido amordaçada, alijado por questão menores, como, por exemplo, no meu caso, inelegibilidade. Ou seja, o sistema aqui, Estado profundo, né, trabalha para tirar os opositores do Lula ou da esquerda. E eu sou aqui no Brasil, no momento, a única liderança de direita, como é Trump nos Estados Unidos. Eu espero que isso realmente aconteça aqui por parte de chefes de Estado do mundo todo, não reconhecer uma eleição feita dessa forma. A questão do Supremo Tribunal Federal passa a ser um problema no Brasil, cuja maioria dos ministros o tempo todo se manifestam publicamente perante a imprensa, dão suas opiniões, inclusive vão para dentro do parlamento brasileiro para fazer lobby, o que eles querem e o que não querem, e ameaçam publicamente, alguns ministros, se tal proposta avançar, nós a consideraremos inconstitucional. Esse é o problema que a gente tem. No meu caso particular, espero que esse processo último que eu estou respondendo agora, porque tentaram de tudo me condenar a alguma coisa, não conseguiram. Agora inventaram uma história de golpe no Brasil. Né? Esse é um processo que vai se arrastar. Eu posso, no último momento do ano que vem, registrar minha candidatura. Até lá estarei, com toda certeza, arrastando multidões pelo Brasil, como sempre fiz, enquanto presidente, enquanto candidato lá atrás. E agora, nesses últimos 2 anos também, que é a força que eu tenho para tentar demover o Supremo da ideia de me tirar da disputa política. O que eu entendo, a minha não candidatura é uma negação da democracia. A figura da inelegibilidade não existe nos Estados Unidos. Aqui inventaram, eu não tenho nenhuma condenação, nem denúncia de corrupção, nada, e fico querendo me tornar inelegível, como me tornaram, porque eu me reuni com embaixadores, com uma política privativa minha, reunir-se com embaixadores, onde eu mostrei aqui um inquérito de número 1361, mostrando as inconsistências do sistema eleitoral nosso. Documento esse produzido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Por causa disso, uma das inelegibilidades. E esse inquérito, acredite, o ministro Alexandre de Moraes, era um inquérito ostensivo, todo mundo podia vê-lo, ele classificou como confidencial, ou seja, um inquérito secreto. Em cima desse inquérito, todo o problema que a gente vive aqui no Brasil atualmente. Bastaria o ministro suspender, levantar o sigilo desse inquérito, que acredito que tudo será resolvido aqui no tocante às urnas eletrônicas e no tocante às últimas eleições. Eu concordo, mas o ponto que estou tentando fazer aqui é o fato de que se nos Estados Unidos a Constituição e a esquerda poderia impedir Trump de concorrer em 2024, eles teriam feito exatamente o mesmo que fizeram com você, a mesma coisa. A razão pela qual não puderam é porque ele tinha controle do Supremo Tribunal, onde eles não podiam ir atrás dele. Se você fosse explicar a diferença para alguns de nós que talvez não saibamos qual é a diferença em sua Constituição versus a nossa, e qual é a diferença na sua Suprema Corte em comparação com a nossa? A nossa Suprema Corte aqui é totalmente politizada. A americana, ao contrário, eu nunca vi um ministro dando entrevista. Um integrante da Suprema Corte dando entrevista, não participa. E a maioria lá foi indicada como conservadores. Então é um resultado sempre voltado para os interesses da população. Aqui, por exemplo, como deve ser nos Estados Unidos, quem decide é o parlamento e o presidente. O judiciário fica afastado. Só entra para decidir algumas questões pontuais. No Brasil é completamente diferente. O judiciário sempre está na frente das decisões. Por exemplo, eu luto pelo voto impresso, semelhante que é na Venezuela agora, desde 2012. Por quê? Eu quero uma barreira a mais de segurança por ocasião das eleições. No Brasil, apesar de estar previsto na Constituição a contagem pública dos votos, ela não é feita. A apuração é feita dentro de uma sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral. E você poderia perguntar, como é que você se elegeu em 2018? A resposta está nesse inquérito secreto de novembro de 2018, uma semana após a minha eleição. Que ali então está a prova
das vulnerabilidades do Tribunal Superior Eleitoral. Se bem que aqui no Brasil, já nas eleições de 2018, além desse problema, eu tive a participação ativa do Tribunal Superior Eleitoral, que tem 7 ministros, 3 do Supremo Tribunal Federal, todos os 3 indicados pela esquerda. E eles trabalharam ativamente contra a minha reeleição. Por exemplo, eu não podia mostrar imagens do Lula lá atrás com Chaves, com Maduro, lá atrás com Fidel Castro, com Daniel Ortega, com Ahmadinejad, o Lula defendendo o programa nuclear do Irã, para que pudesse enriquecer urânio acima de 20%, para criar bomba atômica. Não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Eu me tornei inelegível no 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, a outra inelegibilidade. Acabou o desfile, entreguei minha faixa e fui conversar com o povo. Subi num carro de som e fiz o discurso. Aquilo, o Tribunal Superior Eleitoral do Alexandre Moraes diz que eu estava abusando do poder econômico, onde não gastei um centavo. O carro de som era do pastor do Brasil, inclusive, de nome Silas Malafaia. Ou seja, no dia da independência, eu sou punido com uma inelegibilidade. Além da reunião com embaixadores, de uma outra inelegibilidade, também uma multa. Ou seja, comigo tudo aqui foi potencializado e dificultado. Eu não podia, por exemplo, dizer que o Lula era favorável ao aborto, que ele era favorável, simpático a ladrões de celulares, porque eles queriam apenas tomar uma cervejinha. Nós temos vídeo dele falando isso aí, e não podia mostrar isso daí. Ou seja, nada a gente podia mostrar do outro lado. Do lado de cá, me acusaram de tudo, de xenófobo, de homicida, de pedófilo, tudo. Até me acusaram de ter tentado matar uma vereadora do Rio de Janeiro em 2018, que descobriu-se agora, né, antes das eleições, que o matador foi outra pessoa, não tinha nada a ver com aquilo, apenas o acusado como matador morava no meu condomínio de 150 casas. Como ele morava lá, logicamente eu estava por trás daquele assassinato. Me acusaram de tudo que você possa imaginar. Acredite, até daquele mini submarino que implodiu no fundo do mar, eu fui ventilado também como tendo alguma participação, porque um ministro meu, das Minas de Energia, nosso único astronauta, tinha um contrato com aquela empresa, porque ele estuda de gravidade zero a gravidade máxima. E por causa disso, tinha uma coisa a ver comigo. Me acusaram até de molestar uma baleia no Brasil. Eu fui o único cidadão brasileiro a ser processado por molestar um cetáceo. Ou seja, as acusações aqui são as mais variadas possíveis, como presente da Arábia Saudita, como, por exemplo, cartão de vacinação, golpe, tudo que você possa imaginar. Sobrou para eles apenas a figura do golpe, porque é uma coisa que não existiu. Até outro dia, conversando com um colega de Israel, fiz amizade pelo mundo todo, ele falou: que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Ou seja, o Brasil é isso que está aí. Agora, a Suprema Corte, né, me desculpe com todo o respeito que eu tenho que ter a Suprema Corte, mas a Madre Teresa de Calcutá, se interessasse para a maioria deles, ela seria condenada pela nossa Suprema Corte. Brasil, estou tão feliz que esteja assistindo a isso. Quero lhe contar algo aqui. Você sabe o que é a única coisa que tiranos ou criminosos na política, no seu governo, sabe qual é a única coisa que eles odeiam? É quando as pessoas têm esperança. Dizem que homens e mulheres podem viver 40 dias sem comida e 4 dias sem água. 4 minutos sem ar, mas apenas 4 segundos sem esperança. Quando eu estive no Brasil, nós jantamos com Nicolas Ferreira. E enquanto jantávamos, demos a ele uma camisa e tiramos uma foto juntos. Chama-se Future Looks Bright, com a bandeira do Brasil. Eu não gostaria de mais nada além de ver milhares e milhares de pessoas no Brasil usando uma camisa que diz Future Looks Bright com sua bandeira. Isso é só para o Brasil. Fizemos essas camisas personalizadas para você. Se você quer injetar o espírito de esperança no Brasil, faça um pedido, 2, 3, compre para seus colegas, sua família. Clique no link abaixo ou vá para vtmerch.com e mostre sua camisa no Brasil. Deixe que os ditadores e tiranos fiquem tão irritados com o fato de você ser otimista com relação ao futuro no Brasil.